A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Hoje nós estamos aqui com o pastor Cristiano, servo do Deus Altíssimo. Deus vem fazendo grandes coisas através da sua vida, ali na cidade de Riachão do Danta. Irmãos, ele vem fazendo um trabalho evangelístico abençoado ali na cidade de Riachão do Danta e povoados vizinhos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando, compartilhe esse momento abençoado, se inscreve no canal, clica no sinozinho para que você possa receber todas as notificações e seja um canal de bênção, abençoando as pessoas que estão ao seu redor, compartilhando esse momento abençoado. Programa Plantando Fé, Colhendo Milagre, está no ar. A paz do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui com o pastor Cristiano. A paz do Senhor, pastor Cristiano. A paz do Senhor, evangelista Erivan, e aos amados telespectadores, que Deus possa nos dar uma ótima noite e esteja entrando na tua casa nesse momento, através da palavra, que com certeza há pouco você vai estar ouvindo, e através da nossa fala, que vai estar acontecendo nesse momento, já está acontecendo, que a sua vida, a sua família venha ser edificada no nome de Jesus. Para a gente, a honra e a glória é do Senhor, mas nós estamos aqui com o coração feliz e alegre pela sua presença, estar aqui conosco, nos visitando, para falar tudo aquilo que Deus fez e vem fazendo sobre a sua vida ali no ministério ali com o seu ministério ali na cidade de Riachão do Danta. Deus vem fazendo grandes coisas, um trabalho evangelístico abençoado, um trabalho árduo, mas você colocou a mão no arado e você permanece naquele lugar, porque a presença do Senhor vem te dando suporte o tempo todo, não é isso? Com certeza, meu irmão Erivan. Não é fácil, sabemos que não é fácil, né? Ultimamente nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Nunca foi fácil o evangelismo, mas nós temos que sempre estar com a mão no arado, como o irmão acabou de falar. Não olhar para trás, porque até então a Bíblia nos dá respaldo para isso, né? Quando fala, Paulo falando lá na segunda carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está nos falando lá no capítulo 15, versículo 58, que esse trabalho nosso, ele não é um trabalho em vão. Nós vamos ter uma recompensa, então nós não devemos olhar para as lutas, para as dificuldades, está fazendo o evangelho crescer, sendo pregado a toda criatura, porque sabemos nós que vamos ter uma grande recompensa. Louvado seja Deus. Por isso, pastor Cristiano, que o Senhor o tempo todo ele coloca em nosso coração aquela palavra, principalmente que ele disse a Josué, quando o seu amigo Moisés, o seu líder, ele fez a sua parte aqui na terra e o Senhor o levou. Ele ficou entristecido, Josué, lembra? Sim. E quando ele ficou entristecido, o próprio Deus foi até ele. Ele pensou que não tinha capacidade de assumir aquele cargo, de conduzir o povo até a terra prometida. O próprio Deus foi até ele e disse: seja forte e corajoso. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. E lá na frente ele diz assim ainda: olha, a partir de hoje eu vou começar a te engrandecer no meio do povo. E vou mostrar para você, e vou mostrar para o povo, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. E assim, esforça, né? Observa que só esforça e tem de bom ânimo, né? Ele fala para a gente não deixar as pressões, as tribulações e os momentos difíceis que está acontecendo aí, como esse tempo de pandemia, nos atingir. Sim. A tribulação e a tempestade vêm, mas nós não podemos deixar entrar dentro de nós. Temos que guardar o coração. Porque dentro de nós existe uma força maior, que é a de... Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor vem fazendo um trabalho abençoado ali na cidade de Riachão do Danta, um homem muito dedicado ali, servindo ao Senhor a cada dia, mora lá na cidade, e Deus vem lhe usando poderosamente naquele lugar ali, e eu sei que o Senhor faz com alegria, com dedicação, e é um trabalho abençoado. Mas até chegar nesse assunto, todo evangélico e todo pastor sempre tem algo que Deus fez antes de ser um cristão. Como era e como o senhor se sentia antes de ser um pastor? Como foi esse chamado? Então, evangelista Erivan, antes do chamado, na minha convenção, quando antes não conhecia a Jesus, era um homem que não tinha visão nenhuma do Evangelho. Não conhecia nada? Não conhecia nada do Evangelho, era um homem que achava que o que eu vivia lá fora no mundo era o suficiente, né? E não tinha nada mais a crescer, crescimento nenhum na minha vida, a não ser aquilo que eu vivia.
Até então, quando eu ouvia falar do Evangelho, eu não dava ouvido, porque até então eu era uma pessoa surda, era uma pessoa cega, Não que não gostava de enxergava, crente. não gostava de crente, não gostava. Na verdade, eu gostava até da igreja, eu era religioso, Sim. mas eu não vivia a vontade de Deus, né? O chamado que ele já tinha já ardendo no meu coração para que eu viesse para o Evangelho, eu não vivia, porque até então eu sendo uma pessoa que religiosa, eu dava ouvido assim, aí numa missa, às vezes para ouvir Eu uma sei como é que missa, é. um convite num batizado, um casamento, assistir à missa, Mas as práticas não tinha nada a ver com mas as Deus. práticas não tinha nada com Deus. E até então tinha um desejo, né? E quando eu ouvia falar de Deus, eu já tinha um quebrantamento, né? Hum. Já tinha um quebrantamento quando falava de Deus, do amor de Deus. Eu já sentia que Deus já estava transformando a minha vida, A palavra. a palavra já estava vindo me transformando e sempre encontrava alguém que falava: Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Jesus vai fazer algo tremendo na tua vida. Então foram coisas que eu comecei ouvindo e aquelas pessoas quando falavam para mim me engrandecia assim, o temor, né? Eu começava a ter temor às coisas de Deus, né? A palavra de Deus. Aí eu falava assim, não, um dia eu tenho certeza que eu vou ser um Que evangélico. ativava a sua fé. Ativava a minha fé. Uma fé verdadeira, porque o religioso, muitas das vezes, ele diz que conhece a É Jesus, verdade. mas não conhece. Não Ele conhece conhece. de falar. Conhece de Porque falar. quando o homem conhece Jesus verdadeiramente, ele é transformado. É tanto que a Bíblia diz que não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. Então, quando nós conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, nós não vivemos mais na prática do pecado. Nós fugimos da aparência do mal, não é isso, pastor? Sim. Fugimos da aparência do mal porque nós temos convicção que e tem um Deus verdadeiro que não se agrada com essas práticas. Então, nós temos esse trabalho de renunciar à nossa vontade para agradar um Deus que ele é invisível, mas é Amém. real. Real. Então, irmão, eu cheguei a um ponto que ouvi a palavra de Deus, dei ouvido através de uma ministração que estava sendo feita em uma igreja batista na época, né? Que até então hoje continua batista, né? Mas foi uma outra batista onde eu dei o meu primeiro passo para Jesus. E ali eu ouvi falar desse nome lindo, maravilhoso, de Jesus. E entrou no meu coração e eu ativei o meu chamado como seguidor de Jesus. E com o passar do tempo, Deus foi ardendo o meu coração, Foi né? inquietando. Inquietando o meu coração, porque Ele tinha me chamado não para aquela posição que eu estava, mas sim que Ele tinha algo melhor para mim, tinha algo melhor que seria ir mais longe do que o que eu imaginava. Que para mim, quando eu cheguei, eu achava que eu teria que ficar sentado no banco, na cadeira, que ali seria o meu chamado. Mas de imediato Deus inquietou que ali não era o meu lugar. Eu tinha que levantar daquela cadeira porque eu precisaria evangelizar, eu precisaria levar a palavra dele, precisava levar para outras pessoas para que elas viessem ser alcançadas e transformadas através da palavra Assim dele. como o Senhor foi alcançado pela palavra. O Senhor Exatamente. estava em um lugar, as pessoas falavam para o Senhor que Jesus te amava, Jesus tem um Sim, plano na sua vida, sim. e aos poucos essa palavra foi gerando dentro do seu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia, né, pastor? Não, não volta Quando a vazia. gente lança a palavra, muitas pessoas pensam, ele não deu ligança para a palavra. Ei, ele não possa ter dado ligança agora, Agora, mas lá na frente a palavra vai fazer um grande efeito, é ou não é, pastor? faz um grande efeito. Nos faz lembrar hoje, me faz lembrar coisas que eu ouvi antes de ser evangelho, pessoas já pregavam para mim. Quando eu chegava numa igreja, as pessoas chegavam e falavam assim: olha, Deus tem um grande plano na tua vida. E ainda tinha pessoas que falavam assim: olha, você vai ser um grande homem de Deus, um pastor, ganhador de alma para Jesus. É Deus, irmãos. É Deus que faz esse tipo de milagre na vida do homem. Quando eu me converti, antes de me converter, pastor, a gente falando sobre convenção, antes que eu fiz uma viagem, passei um tempo fora morando na cidade de Santos. Antes disso, eu tinha um irmão que chegou para mim, ele se converteu e disse bem assim: Ban, que o pessoal antes me conhecia como Ban, mas hoje é evangelista Erivan. As pessoas diziam, ele chegou para mim e disse bem assim: lembre desse salmo. Eu disse: que salmo? Não conhecia, porque o religioso não conhece a palavra. Não, Alguns conhecem a palavra, a letra, mas a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. fica. Então, quando eu ia viajando, ele chegou para mim e disse bem assim:
Eu vou deixar um salmo para você. Eu decorei. O Salmo 40. Salmo 40. Esperei Ele com concede paciência para pelo você. Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, e pôs um novo cântico na minha boca. Glória a Deus. Então, isso quando eu ia saindo de uma boate na cidade de Santos, na madrugada, uma boate, lembra como hoje, chamada Ilha Pochá, e eu cansado, sobrecarregado, querendo mudar de vida, pastor. E quando eu ouvi uma música que dizia assim: a minha vitória tinha sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. E eu comecei a lembrar desse salmo. Esperei com paciência pelo Senhor. Deus, eu espero pelo Senhor. Eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação. E Jesus me tirou, já faz 11 anos. Essa é a esperança de todo perdido, né? É a palavra de Deus. É a esperança de todos aqueles que estão perdidos, que estão sem solução, né? Quantos tomam decisões, né, precipitadas, né? Pagamos um preço alto, Pagamos né? um preço muito alto. Eu mesmo, voltando um pouco mais, quando eu estava lá no mundão, quando eu não conhecia Jesus, eu não vivia, eu vegetava. Eu vegetava, porque era uma alegria, que era uma alegria O passageira. que é que o Senhor sentia por dentro? Por dentro, no momento, a gente sentia alegria, né? Uma alegria, porém, uma alegria que ela era passageira, né? No dia seguinte, após as farras, as bebidas e tal, após no dia seguinte ali já não tinha mais aquela alegria, já vinha ali um remorso, né? Uma tristeza pelas coisas, às vezes até que tinha cometido coisas de errado, né? E assim, quando Deus está acelerando um processo que eu costumo dizer que isso é um processo, um chamado Verdade. de um homem de Deus. Você começa a fazer as coisas erradas, as coisas que desagradam a Deus, e quando você vai fazer, o Espírito Santo ele já começa a Ele orienta, tocar, né? orientando você para você não praticar, fugir dessa prática, porque está desagradando a Deus, e você sendo um homem que mesmo religioso, você já está ali sendo temente à palavra de Deus, você começa a dar ouvido, e você é trabalhado pelo Espírito Santo, e Deus faz uma alta transformação na sua vida. E interessante que a forma dele trabalhar é muito linda, porque ele vai moldando aos poucos, né? Aos poucos. Aí o senhor a pessoa erra, como eu, o senhor, ele vai lá e convence, poxa, não faz isso não, Verdade. isso não me agrada. E você tendo um grau de intimidade com ele, você sente quando ele fala, e a gente volta, se prostra diante dele, pede perdão, ele vem com seu sangue, purifica nós de todo o pecado, como também purifica você que está me vendo aí do outro lado. Se confessares o teu pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Sim. E se pecar, lembre que existe um advogado fiel, justo e verdadeiro, e não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo, eu e o pastor Cristiano, nós somos mais do que vencedor. Os obstáculos da vida vêm. As tribulação e tempestade vêm. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor foi transformado pelo poder de Deus. Aí fui transformado pelo poder de Deus. Nesse momento que aceitei a Jesus, comecei a caminhar, comecei a dar espaço, né, para Deus trabalhar na minha vida. Os desejos, claro, os desejos vêm, né? Os desejos de praticar muitas vezes as coisas erradas vêm, mas nós, como sendo nova criatura, nós temos que observar uma coisa, que nós não devemos mais praticar, o velho já passou, coisas novas estão por vir sobre nós, sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. E eu comecei a dar ouvido à palavra de Deus, às ministrações que eram pregadas na igreja, as palavras de Deus que chegavam até a mim, e ali eu começava a colocar em prática. Então, as coisas novas iam chegando e as coisas velhas que ainda restavam ia ter que dar espaço para as coisas novas se adaptar na minha vida. Primeiro, Deus ele tira o entulho, nós damos lugar, Sim. A gente dá lugar, Deus vem, tira o entulho para fazer uma nova construção na vida do homem. Uma nova construção na vida do homem. E quando ele faz uma nova construção na vida do homem, chove, venta, terremotos, tempestade, mas a casa não cai. Porque foi ele que arquitetou e ele que construiu. Assim ele fez da vida do Senhor, ele construiu. Pastor, tem quanto tempo de cristão? Ivan, eu estou fazendo 15 anos de evangélico. Graças 15 a anos Deus, 15 anos. De evangélico. A melhor coisa da sua vida. A melhor escolha que eu fiz na minha vida 15 anos atrás, que até então eu achava no início, né, e até pessoas falavam para mim que seria uma das piores escolhas minha, seria essa, escolher ser evangélico. Muitos amigos meus que eu tinha até deixaram de ser meus amigos na época, né,
porque acharam ruim a escolha que eu fiz para mim. Mas eu tenho a dizer para eles, para os meus amigos, que hoje muitos deles também já são evangélicos, aqueles que ainda não são, que procurem servir a Jesus, porque não tem nada melhor. Aquele mundo que nós vivíamos antes era um mundo do engano, era coisas que, além de ser engano, não iria nos levar para o céu. E o mundo está indo aí de mal a pior, esse tempo de pandemia, o povo está passando por crise, mas nós passamos com Jesus. Cristo. Passamos com Cristo. Jesus. Quer saber mais? Não sai daí. Nós vamos para o comercial. Já já nós estaremos de volta. Sistema Lagartense de Comunicação. TV Seregi. Lagartense.com.br. Anuncie no mais completo. Seregi FM, diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Portal Lagartense, TV Seregi e Seregi FM. Sistema Lagartense de Comunicação. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Nós estamos aqui com o pastor Cristiano, servo do Deus Altíssimo, que tem a sua congregação ali na cidade de Riachão do Danta e povoados vizinhos. Irmãos, é um trabalho abençoado. Você viu no primeiro bloco a transformação que Deus fez sobre a vida dele, tudo aquilo que ele passou, como ele se sentia antes de ser cristão e como ele se sente hoje, depois que aceitou a Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz que foi a melhor escolha da sua vida, porque é a melhor escolha da nossa vida, quando nós deixamos Jesus ser o centro e o cabeça da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Assim, é bom, muito bom, se você fizer a mesma coisa, você que não é cristão, que está nos vendo aí do outro lado, aceite o Senhor Jesus, deixe ele entrar na sua vida. Não é uma vida religiosa, uma vida em Cristo Jesus, relacionamento com Ele, aí sim terá mudança de caráter, mudança de atitude, e você vai prosseguir adiante, não é isso, pastor Cristiano? Amém. Com certeza, meu irmão Erivan. A mudança, ela só vai chegar a partir do momento que nós dermos espaço para que ela entre e venha mudar nossas vidas. Tem pessoas que têm desejo de mudar, tem pessoas que até pedem, né, clamam, buscam uma mudança, mas verdadeiramente não querem a mudança. Não se esforçam. Não se esforçam. Eles querem receber, mas... Quer ser abençoado, mas não quer... Não quer ceder, né? Não quer ceder, por exemplo, Não as quer um suas abençoador, vontades. quer viver ainda um pé lá, outro cá. É. Jesus, ele não se agrada dessa forma. Jesus, ele não quer você pela metade, ele quer você por completo. Para ele fazer uma grande obra na sua vida, assim como ele fez na minha vida, na vida do pastor Cristiano e na vida de muitos que já vieram aqui, você tem que se entregar a ele por completo. E até então Deus nos fez completo, né? Por completo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Cristiano, há quanto tempo tem um trabalho ali na região de Riachão do Danta? Então, evangelista Erivan, ali no Riachão do Dantas nós estamos ali com 4 anos, fazer 5 anos ali no Riachão do Dantas. Na região ali? Na região com Riachão do Dantas, com a Igreja Batista Betel. Sim. Né? Mas nós tivemos um início do nosso trabalho ali no povoado Barro Preto, que é um dos municípios ali de Riachão do Dantas. Né? Ali, circo vizinho ali. Circo vizinho foi onde tudo começou, foi ali pelo povoado. E Deus nos levou já até a cidade, já estamos na cidade e logo breve eu creio que assim que passar a pandemia estaremos reabrindo a nossa congregação lá do Barro Preto, que por motivo de pandemia ela foi fechada, né? E nesse período que estava fechado, o imóvel, que não era próprio, era alugado, foi vendido. Sim. Mas logo assim, o final da pandemia, nós vamos procurar reabrir mais uma vez a nossa congregação. Mas a sede na cidade de Riachão do Danta fica ali no centro da cidade? Então, a sede dali da Igreja Batista de Riachão do Dantas, ela fica ali na Avenida Luiz Garcia, número 231, próximo ao hospital, ali Sim. próximo ao estádio de futebol, na rua principal, que dá ligação à via Cidade de Pedrinhas. Como foi o início da obra ali, naquela região? O início ali da obra foi
como todo início, né, em todas as áreas, sabemos que não é fácil você começar, né? O início ele é árduo em todas as áreas, principalmente nessa área do Evangelho. Sim. Para você começar uma obra em um povoado é um pouco difícil, mas sabemos que quando Deus está no controle, quando a obra ela é de Deus, é Deus que está dirigindo, aí nós sabemos que a obra ela tende a andar. Sim. A tendência é andar, a tendência é crescer, a vida ser abençoadas, porque é de Deus, foi Deus que abriu. Então, Porque usa a fé, usa a fé, e a fé traz à existência aquilo que não existe. aquilo que não E o existe. senhor sabe que foi Deus que colocou o senhor naquele lugar ali. Então nós temos que perseverar quando nós temos essa convicção, nós temos que perseverar e não se preocupar muitas das vezes com as dificuldades, porque a dificuldade ela Sempre surge, né, pastor? vai surgir todos os dias, né? Vai surgir todos os dias surge dificuldades, mas nós temos que saber uma coisa, que quem cuida de tudo isso é o nosso Deus. E ele dá o suporte ao seu povo, Dá o aos suporte. seus servos, para que venha prosseguir, para que ele sempre venha dar continuidade e sempre venha prosseguindo na obra ali, dia após dia, não é isso? Há muito choro, muitas lágrimas derramadas, né? Mas ele diz que o choro dura uma noite, Dura uma noite. mas a alegria vem pelo amanhã. É. Nós somos seres humanos e nós sentimos, porque muitas das vezes bate o desânimo. E Muitas nós, das vezes bate o desânimo, sim, na obra já bateu no início, então, como batia o desânimo. Mas só que quando nós paramos para olhar no meio da tempestade, no meio do desânimo, nós paramos para olhar para o dono da obra, a gente olha e se sente seguro. porque ele dá suporte aos seus servos em todas as áreas. Deus, quando ele envia você para uma obra, as pessoas que estão ao seu redor, ninguém vai acreditar. Quando ninguém acreditar em você, quando ninguém investir em você, não desanime, porque está dando certo. Está dando certo. Porque as coisas de Deus não têm nada a ver com as coisas terrenas. O homem não vê como Deus vê. Deus vê lá na frente, Deus vê o futuro, o homem só vê o agora, o momento. Então, quando Deus enviou o Senhor ali para a cidade de Riachão do Danta, Deus não enviou porque foi a permissão do homem, Deus enviou porque foi a permissão dele. Então, Naquela área ali mais carente da cidade de Riachão do Danta, quando o Senhor iniciou a obra ali no povoado Barro Preto, não é isso? Barro Preto. Tempo de inverno, o senhor na época morava aqui na cidade, né? Aqui na cidade, é verdade. Morando aqui Lagarto, na cidade, né? Os cultos lá tinham toda semana, não era isso? Duas, três vezes por semana. Duas, três vezes por E semana. o senhor ia e vinha. E aí vinha todos os dias, às vezes chegava do trabalho, como eu sempre brinco com a igreja, vocês, como é que não sei como vocês me suportavam quando eu chegava aqui, a igreja, por quê? Digo, eu chegava às vezes, nem banho eu tomava, vinha direto para a obra aqui, chegava todo suado aqui, vocês não percebiam isso aqui e tal. Não, tinha dias que eu não queria nem abraçar vocês, eu ficava de longe. Nesse dia eu chegava em casa, só lavava as mãos, entrava no carro e corria para cá, para a igreja, chegava no horário do culto. Mas até então nunca deixei faltar um culto. Nunca E deixei Deus o faltar um tempo culto. todo honrando. Honrando. E ali o senhor faz ali um trabalho abençoado de estudo da palavra, não é isso? Estudo da palavra, né? Tem o estudo da Evangelismo, palavra, tem né? o evangelismo ali na região ali. Comecei a trabalhar também ali com o culto, né? Um culto na praça, né? O evangelismo na praça. Evangelismo na praça. Só que devido à pandemia nós damos uma segurada, mas logo breve eu creio que nós vamos voltar, inclusive não só com o evangelismo de praça, mas estamos com coisas novas aí que Deus tem para nós ali naquela cidade. E Deus vem fazendo grandes coisas ali na cidade de Riachão do Danta, que o pastor Cristiano, ele vem se dedicando cada vez mais ali, ele coloca diante de Deus, ele é um homem dedicado na obra, ele vem fazendo que sempre o Senhor venha ser glorificado, sempre o Senhor venha aparecer na vida dele, na vida do ministério. Ele tem um ensinamento abençoado da palavra ali na cidade de Riachão do Danta. O senhor também tem um culto de oração e libertação todas as quinta-feira. E temos a domingo pela manhã, nós temos ensinamento da palavra, escola bíblica dominical, né, que está pela manhã. E às terça-feira nós estamos trabalhando, geralmente estamos trabalhando mais com famílias, dia de terça-feira. Terça-feira, onde estamos recebendo muitas famílias que sabemos hoje que o alvo de Satanás é investir nas famílias. Sim.
em destruir as famílias. Sim. Então, a família, quando ela não conhece, quando ela não tem Deus, quando não vive a palavra de Deus, ela passa por momentos difíceis, muita dificuldade. O suporte se torna, sendo nessa hora, a igreja. Chega muitos dessas casamentos Chega bagunçados. muitos casamentos bagunçados, né? Muitas separações, né? E aí, às vezes, a gente vai observar dentro do casamento o que é que está acontecendo nesse casamento, essa briga toda que está acontecendo, porque quando a gente vai olhar são pequenas coisas. Falta de Pequenas coisas, diálogo, falta de de colocar diálogo. Jesus como centro. Sim, Jesus não está no centro, né? E aí, no final, Deus opera o milagre e as famílias se tornam abençoadas. É fundamental, porque o alvo principal do inimigo, muitas das vezes, é a família. Porque ele quer ver sua família chorando. Ele é sozinho, ele é abandonado, ele já está derrotado. Sim. Os dias dele já estão contados. Aí ele não quer ir sozinho, ele quer destruir a sua família. Então, coloque Jesus como centro da sua família, que tudo vai dar certo, não é isso, pastor Cristiano? Com certeza. Quando Jesus chega, tudo muda. Tudo muda. E o senhor vem fazendo um acompanhamento abençoado ali todas as terças-feiras, trabalhando com as famílias, ensinamento da palavra no domingo, culto de oração e libertação na quinta-feira ali, não é isso? Quinta-feira. Como é que está esse tempo de pandemia nas igrejas? O povo tão assustado? Então, evangelista Arivan, em todas as igrejas, por onde eu tenho observado, alguns amigos pastores, missionários, que nós temos conversado bastante a respeito das igrejas, estamos vivendo os últimos tempos, onde o amor de muitos estão esfriando, outros estão com medo do vírus, outros até então não conseguiram chegar e não chegaram até agora à igreja, mas eu creio que eles vão chegar logo breve em nome de Jesus, porque esse é um despertamento, é um convite mais uma vez de Deus para o povo, para que o povo se achegue a Ele, venha se achegar a Deus. Então eu creio que está ficando uma equipe, outra equipe Deus está recolhendo, e aqueles que ficam para um despertamento, para aqueles que estão ficando, para nós principalmente, nós evangélicos, para que nós venhamos tomar uma postura melhor diante de Deus e voltar a exercitar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Se Deus colocou o evangelismo para nós evangelizarmos, então é a hora de nós sairmos das quatro paredes, é hora da gente começar a buscar verdadeiramente aquilo que Deus mandou que a gente viesse fazer, buscar as almas perdidas, pregar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura, porque tem muita gente morrendo. Imagine, evangelista Arivan, quantas pessoas não morreram sem Jesus durante essa pandemia. Verdade, pastor. Então, quando nós pararmos para olhar, é um prejuízo muito grande e nós temos que nos despertarmos como evangelistas, como os pregadores da palavra de Deus, e anunciar o evangelho de Jesus para que outras pessoas não venham acontecer o mesmo que aconteceu com essas aí agora, que morreram sem Cristo. Porque morrer sem Cristo é uma das piores coisas, que o preço é eterno. Eterno. E para nós, como evangelistas, como pregadores da palavra de Deus, nós não nos alegramos quando uma pessoa morre sem Jesus. Nós ficamos tristes abatidos, porque essa pessoa, às vezes, ouviu o evangelho e não deu crédito ao evangelho de Cristo. Às vezes, o evangelho não chegou até ela, né? E, às vezes, nós paramos para analisar. Por que não chegou? Será que foi porque eu não tive tempo de ir até a ela? Ou faltou alguém para ir? Então, é hora de nós começarmos a ir a todas as pessoas. E muitas vezes as igrejas estão lotadas e muitos estão brincando de ser cristão. Não se importa com a dor que está do seu próximo que está do seu lado. Não se importa com quem está passando mal do outro lado. Muitos nas congregações brigam por causa de cargo e oportunidade. E o hospital está lá cheio. Pessoas precisando de receber oração, as delegacias, pessoas que estão dormindo na rua, não tem comida, não tem teto para morar, e muitas das vezes você tem tudo e está murmurando dentro da sua casa. Silencie e ajude as pessoas que estão ao seu redor, porque assim Deus vai abençoar você mais e mais aí. Mostre para todo mundo que você tem Jesus quando você abençoa aqueles que desejam ver a sua queda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Cristiano, se tem uma pessoa que está do outro lado ali, que está passando por um momento difícil, assim como o senhor faz o acompanhamento de casais lá todas as terças-feiras, na cidade de Riachão do Danta, e o casal está um pouco bagunçado, querendo se separar, o que o senhor tem para dizer para ele? Então, evangelista Arivan, o que eu tenho para dizer para eles que
Se o casamento está um pouco bagunçado, se o casamento não está indo do jeito em que você achou, gostaria que estivesse, deixa eu dizer só uma coisa para você, meu querido. Foi esse casamento que Deus te deu. Que iria passar por esses obstáculos, ele iria passar por esses momentos, né? Deus te deu esse casamento. Deus não te deu um casamento perfeito para que você viesse viver o tempo todo, né? Na harmonia. Não, Ele te deu um casamento para que você viesse, principalmente você, homem de Deus, você, mulher de Deus. Deus te deu um casamento para que você viesse viver um casamento até que a morte te separasse, vocês dois. Porém, dentro desse casamento, seria duas pessoas de mentes que não seriam mentes iguais. Vocês iriam pensar diferente. Então, dentro dessa diferença de pensamento, de ação de cada um, iria ter essas dificuldades que está acontecendo dentro do relacionamento. Mas existe uma pequena palavra chamada amor. E a palavra amor, ela se resume em tudo no casamento de vocês. Se realmente vocês amam, assim como foi feito o juramento, casou na hora do casamento, que viesse amar um ou outro na doença, né? No momento da alegria, na tristeza, tal e tal. Então esse é o momento da dificuldade, de que esse amor ele venha a ser manifesto através do casamento. Não amar só quando o casamento vai bem. Entendeu, irmão Ivan? Não só quando o casamento vai bem. E sim no momento que ele vai ruim também. Por quê? Tem as qualidades, também tem os defeitos do ser humano. E se eu erro, a minha esposa, por exemplo, trazendo para mim, eu erro 50% e 50% também do erro é da minha esposa. Quando nós entendemos isso, o que acontece? 100%, nós vamos olhar que todos dois somos falhos. E todos nós merecemos o perdão de Deus. Então está na hora de nós pararmos e nos juntar, nos amar verdadeiramente e dar continuidade, porque esse foi um projeto de Deus chamado família, que veio para até que a morte nos separe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quando você coloca Jesus como centro e cabeça da sua casa, da sua família, tudo vai dar certo na sua vida. Estamos chegando a mais um final do programa, Plantando Fé e Colhendo Milagres, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor Cristiano, foi uma honra ter o Senhor aqui conosco. Foi um prazer enorme, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor vai dar muitas oportunidades para a gente trazer o Senhor aqui mais uma vez, ou outras vezes, para apresentar o trabalho de vocês lá na cidade de Riachão do Danta, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vai nessa força, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Em nome de Jesus. Amém. O prazer é meu, né? O prazer é todo meu. Deixo aqui também um abraço da congregação Barro Preto, da nossa igreja Riachão do Dantas, né? Deixo um abraço para todos vocês do programa. E assim que tiver oportunidade, estamos aqui, sim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos, dali do Ministério da cidade de Riachão do Danta, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero orar pela sua vida, você que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado, em nome de Jesus. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te apresentamos, Senhor Deus, esse momento abençoado. Pedimos ao Senhor, meu Deus, visita cada pessoa que está nos assistindo aí do outro lado. Quebramos e repreendemos toda barreira ao contrário, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, tudo aquilo que impede o crescimento dessas pessoas, nós repreendemos e neutralizamos em nome de Jesus. Visita cada família, visita cada pessoa que se encontra nas ruas, Senhor, desabrigados, sem alimento, sem família, as pessoas que se encontram nos hospitais, nas delegacias, pessoas que estão passando fome, necessidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Também te apresentamos, Senhor Deus, cada pessoa que trabalha junto conosco aqui da imprensa desse programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo programa, em nome de Jesus.